Para onde você tem corrido nos dias de adversidade? Saiba, há um lugar inatingível em Deus, um refúgio no Senhor. Olha que Deus colocou no Brasil. Para onde você tem corrido nos dias de adversidade? É Deus falando, perguntando. E Ele está informando para mim e para você, porque veio ao meu coração nessa tarde de meditação. Há um lugar inatingível em Deus, que ninguém vai tocar em você. Um refúgio no Senhor. Amém? Eu gostaria de falar sobre esse versículo do Salmo 91, 9 e 10, que diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Vamos orar junto agora? Eu aqui, você aí, tá bom? Se você pode, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos agora. Sim, meu Deus, como tua igreja, uma igreja orgânica, viva, espiritual. Nós aqui e essas pessoas, meu Pai querido, aonde quer que elas estejam, por meio, Pai, da internet. Nos unimos como tua igreja, Senhor Deus. Eu peço toda a graça que me é necessária, Senhor Deus, para expressar a tua vontade nesta noite, Senhor Deus. Já te agradeço, meu Deus, por mais esta oportunidade. Tira toda a cegueira, meu Deus, que o inimigo tentará lançar ao entendimento, Pai querido, e à mente dos seus filhos, para que não receba a instrução nessa noite. Sim, Pai, e nós, Pai querido, vamos concordar que toda palavra que vier do alto dos meus lábios, em nosso meio, é tua vontade no nosso meio, e nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Amém. Nós aqui concordamos, selamos por 3, 4. Espero que você também aí, estamos na mesma sintonia. A palavra de Deus nos revela que há um lugar inatingível, um abrigo verdadeiro, que só se encontra em Deus. A pergunta hoje é: para onde você tem corrido quando tudo aperta? Quando aperta, você vai para onde? O que você faz primeiro? Quando a dificuldade chega, geralmente nós, como falhos que somos, não é? A gente corre para o médico, amigo, banco, se é de ordem financeira, amigos também, emprestar, entendeu? E a gente não vai para onde a gente deveria ir. Para o nosso abrigo, para o nosso refúgio, que é o Senhor. E Deus quer tratar conosco disso. Ele deu isso nessa tarde. Eu estava no meu monte particular. Pastor Guilherme, graça e paz, se estiver por aí, sabe, fez um contato comigo e mandei a foto para ele do monte. Eu estou no meu monte particular em consagração. Eu acho que eu já sei. E em jejum. E ali Deus começou a falar ao meu coração, me deu esse tema para nós abordarmos nessa noite. Para onde você vai quando os problemas aparecem? Porque o Salmo está dizendo que se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará até a sua tenda. Mas se eu fizer dele o meu abrigo, e do Senhor o meu lugar de refúgio. Então, se você for puxar na memória cultos anteriores, lembra que foi expressado aqui no nosso meio, né, em Caraguá também, foi na Garagem da Fé, me lembrei, obrigado Espírito Santo, onde lá nas ministrações, nós temos que entender que o nosso culto e as nossas atitudes, né, ou seja, envolver-se com Deus tem que ser um ato intencional, porque o Salmo está dizendo, se você fizer, não é Deus te pegar e trazer, não é Deus ir te buscar, não é Deus te chamar, não é Deus te convidar, é você, intencionalmente, por confiar nele. Então eu me abrigo nele e me refugio em Cristo Jesus. Muitos correm para soluções humanas, mas só Deus oferece refúgio verdadeiro. Olha o que diz Jeremias 17,5 quanto a essa situação. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então, às vezes, as pessoas entendem esse versículo de uma maneira errada. Ele acha que a gente não pode confiar mais em pessoas.
Não é disso que a palavra está tratando. A palavra está tratando é quando você não confia em Deus e faz da seu braço a sua força. Se afastando dele. Se retirando do lugar de dependência do Senhor. Se colocando acima dele. E isso às vezes acontece conosco de maneira não intencional. Às vezes sem perceber. Quando nós, diante de problemas e adversidades, corremos, como fez aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha por 12 anos. Mas quando ela ouviu falar, não é, do refúgio, que é o Senhor Jesus Cristo, ela foi até ele. E lá ela encontrou aquilo que ela vinha buscando há tanto tempo, desprendendo dinheiro. A sua cura. É tão interessante aquele texto, eu não quero fugir muito do que Deus tem para nós hoje, mas eu acho aquilo ali algo muito forte. Porque Jesus fala, eu vi quando de mim saiu a virtude. Saiu dele e foi ao encontro de um coração cheio de fé, que estava com uma direção movida pelo Espírito. E quando ela agiu, a virtude que havia em Jesus não se negou à resposta da sua fé. E a cura chegou. Então, maldito é o homem que confia no homem em si. Nós temos que colocar e depositar a nossa confiança no Senhor. Colocar a esperança em recursos humanos frequentemente nos frustra e nos afasta do verdadeiro abrigo. Avalie se seu refúgio tem sido pessoas ou circunstâncias. Volte-se ao Senhor como sua primeira e principal segurança. Aí Deus aqui nos dá um exemplo. O rei Asa, em 2 Crônicas 16:12, adoeceu gravemente, mas não buscou o Senhor. Confiou apenas nos médicos, mas morreu. Porque o único lugar seguro e a última palavra, quem dá, não é juiz, não é advogado, não é médico. Eles dão a antepenúltima. A última é só ele. Com todo respeito a todos esses profissionais. Eles não dão a última, eles dão a antepenúltima. Porque a última é o Senhor. O sim, entendeu? Do que um médico vai dizer, do que um advogado vai dizer, do que um juiz vai dizer. Ou seja, de um homem. O sim e o não daquilo vem do Senhor. O médico muitas vezes diz, vai morrer. Não morre. Volta a viver e muito médico fica coçando a cabeça e ele não entendi mais nada. Não é? O advogado diz, olha, muito difícil de você escapar disso. E daqui a pouco você escapa e ele diz, olha, só por Deus mesmo, porque não tinha condição. Não é? O juiz manda te prender e de repente vem lá, não é? Uma autorização que agora tem que te soltar. Por quê? Porque o sim de tudo, entendeu? Que possui autoridade na terra sobre nossas vidas. E o não está na mão do nosso Senhor. Não faça como Asa. Vá ao médico. Vá aos profissionais que estão aqui à nossa disposição. Mas não deixe também de ir ao seu lugar de refúgio, ao seu Senhor. Para que Ele cerque todas as coisas. Me faz lembrar do Gustavo e da Bruna. Quando a pequena Manu nasceu surda, comprovadamente por 2 exames médicos diferentes. E os 2 diagnósticos de 2 médicos diferentes levaram a um, levaram ao outro, e os 2 repetiram e disseram, ela nasceu surda. Eu acho interessante porque vem à minha memória a fala do pai, não é? O Gustavo. E ele disse para a esposa dele, amor, o médico já deu a palavra dele. Vamos à casa do pastor ver o que Deus vai falar. Quando ele chegou com isso, a minha casa, eu falei, é muita responsabilidade. Entendeu? E Deus moveu em meu espírito com sua direção, oramos, e no outro dia uma enfermeira coletora de leite, né, que a Bruna estava tendo muito leite materno, então doava para banco de leite, estava com um equipamento e falou, eu estou meio
indignado com esse negócio. Será que é isso mesmo? Vamos fazer um novo teste? Eu estou com um equipamentozinho aqui, dá para fazer um teste. Aí fizeram um teste, a menina estava ouvindo. Mas ela era só uma enfermeira, não é? Quem deu os dois parecer de surdez foi, eu lembro que o Gustavo falou assim, não, o pastor, ela é, não pode ser, ela é. Ele pegou lá um ferro e bateu bem perto, assim, né? O barulho, ela não teve reação nenhuma, né? Então, assim, puxa, que maravilha. Nós vimos o surdo ouvir por meio da unção dessa casa, né? A Manu é um, teve outros que deram também, né? Também curados por esse poder maravilhoso que só o nosso Senhor Jesus. A senhora também, eu acho que é Júlia, que é isso mesmo? Dona Júlia, eu acho que é esse o nome dela, não lembro. Dona Júlia, que era de um ouvido, né? Eu lembro que o Vini, pastor Vini, Vinícius, eu acho que é esse também, chamamos dos caras de Vini, mandou uma mensagem para mim, conheço a história dela, pastor, realmente, há 15 anos parece que ela não ouve desse lado, e ela, eu expressando ao esposo uma experiência com Deus, soprei o ouvido dela. E ela sai e vai para casa dizendo para o esposo, eu venho, desde a hora que o pastor soprou meu ouvido, está fazendo té, e abriu o ouvido, ela voltou a ouvir. Então, assim, não faça como Asa fez diante dos problemas, entendeu? Eu sei que as profissões que Deus permitiu existir nessa terra, eu acredito que elas estejam aqui para de alguma forma cooperar e nos ajudar, porém, para elas, sem deixar de ir ao Senhor. O verdadeiro refúgio é acessado pela fé e permanência em Deus. Ou seja, o verdadeiro refúgio é acessado pela fé e permanência em Deus. Provérbios 18, 10 diz assim, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Para onde que eu tenho que correr? Para o nome do Senhor. Quando o gigante Golias está lá afrontando Israel e não achando combatente à altura, quando o Senhor leva o pequeno Davi lá, porque aquilo foi preparado para apresentar quem era o rei dele, não é? E o coroa com aquela vitória, em nome de quem Davi falou com aquele homem? Ele disse, ó, você vem comigo com todas essas armas, circunstâncias terrenas, porém eu vou a ti nessa torre forte, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Entendeu? No nome do Senhor dos Exércitos, porque você tem afrontado, entendeu? O Senhor dos Exércitos, e ele vai te entregar na minha mão. Na ocasião não havia o nome de Jesus apresentado para nós, para eles, não é? Como a referência do nome que deveria ser conhecido, como está lá em João 17. Mas tratava-se do nome do Senhor, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não é? Então ele vai nesse nome. Provérbios está dizendo que o nome do Senhor é uma torre forte, inabalável. Os justos correm para ela e estão seguros. Para de bater cabeça diante de problema. Para de bater cabeça. Entendeu? Corra para dentro de uma igreja. Corra para um ambiente onde há uma concentração de busca e fé por este nome. Eu sei que nós podemos encontrar Jesus em tudo quanto é lugar. Eu sei disso. Você entendeu? Mas eu acredito que é mais fácil você achá-lo dentro da igreja. Porque ela é criada para esse fim. Não é? Para buscá-lo. Para ter ali, por isso que ela é chamada de casa de oração. Então, essa igreja física, né, as paredes, que muitas vezes ficam essas incoerências de pensamento, ela recebe o nome de quê? Casa de oração. Então, aquela casa de oração, onde habita o nome do Senhor Jesus, não é anjos que vão lá orar. Não é Jesus que desce da terra para orar. É para quem aquilo ali? É para nós irmos lá e orarmos ao Senhor. Onde ele diz, olha, a Salomão, os meus olhos estarão abertos, ouvidos atentos, a toda oração que se fizer aonde? Nesse lugar. Igreja. A primeira casa construída a ele pelo rei Davi. Escute isso. Muitos querem a proteção de Deus, sem a redenção a Deus. Desejam o abrigo, mas não querem a aliança. Refúgio não é um botão de emergência.
É um relacionamento constante. Eu vou repetir para você, olha aqui. Muitos querem a proteção de Deus sem a rendição a Deus. Eu quero que Deus me proteja, mas eu não quero servi-lo. Eu quero os benefícios das promessas do Evangelho, mas eu não quero obedecê-lo. Tem muita gente assim, sabia? Desejam o abrigo, mas não querem a aliança. Eu quero toda a proteção, não é? Você vai na casa de pessoas, está lá o Salmo 91 aberto, em outro você encontra o 23, né? Que é o salmo de provisões, o outro de proteção. Então eu quero o abrigo, eu quero que ele me guarde, mas eu não quero nenhum nível de aliança e relacionamento sério com ele. Eu não quero ter um compromisso ou um comprometimento com essa verdade e passar a viver por meio dessa verdade. Refúgio não é um botão de emergência. É um relacionamento constante. Essa habitação aonde nós corremos, que é o Senhor, não é para estar lá só quando tudo dá errado. É um relacionamento constante. Eu estou na igreja quando vou à igreja e continuo como igreja, membro fora dela. Consegue entender isso? Diga um glória a Deus aí. Glória. Corra para Deus com fé, todos os dias. Não apenas na crise. Porque tem gente que é assim, pastor Jorge. Ele sobe da igreja. Mas quando dá o perrengue, ele aparece. Aparece, chora, conta uma história lá, entendeu? E tal. Aí o pastor vai ter que abraçar mesmo. Todo pastor faz isso mesmo. Acolhe, né? Mas essa rapaz é a 10ª vez que esse cabeça de baixo vem. Ele vem, Deus arruma ele, entendeu? Aí abençoa ele, ele começa a melhorar, pronto. Ele começa até a dizer, Deus já está falando comigo. Entendeu? E a primeira instrução que Deus dá para esse cabeça de baixo é, saia da igreja que o seu tempo chegou. Aí ele sobe da igreja. Vai entender? Não tem como. Não vai entender. Deus está tirando as porcas, as arruelas e engrenagens da igreja. Entendeu? Aí fica um motor que fica funcionando na minha boca dele. Por quê? Porque isso saiu. Você é uma engrenagem lá. Então, não corra para Deus só quando você precisa. Esteja lá. Permaneça lá. Mas por que eu não consigo permanecer? Porque você foi atrás da bênção. E quando Deus foi tentar tirar os carrapichos, por meio das mensagens do Evangelho, não é? E do serviço pastoral, você não aceitou. Por quê? Porque você não quer relacionamento com Deus. Na verdade, você não quer Deus. Você quer uma garantia de vida boa nessa terra. E isso não vai te conduzir ao céu. Davi, perseguido por Saul, escondia-se em cavernas, mas sempre recorria ao Senhor em oração. O Salmo 57 foi escrito numa caverna, você sabia? Sua fé era seu escudo, não a caverna. A fé de Davi que era o escudo dele, não a caverna. Eu sei que às vezes, até aqui na minha mente, é um pensamento. Ah, tá vendo aí? O meu escudo é a fé, não é as paredes da igreja. Não, ninguém está falando que a parede da igreja vai te proteger. Mas lá é um ambiente, entendeu? Aceito por ele. Para estarmos como membros um do outro. Por isso que ele diz, é que nessa unidade eu vou ordenar a bênção. Então temos que nos juntar, temos que estar lá. Não podemos banalizar aquilo que ele aceitou de Davi, o homem segundo o coração. Davi sabia que o Deus dele não habitava em templo feito por mão de homem. Olha a intenção e ousadia de Davi. Eu sei que o meu Deus não habita. E ele ousadamente cria um desejo quando olha da janela do seu aposento e vê a arca lá, ainda entenda. Ele fala, não, eu não consigo morar num palácio e saber que o meu Deus está dentro de uma tenda. Então ele tem a intenção e o desejo. Começa a fazer uma maquete gigantesca, né, do projeto, entendeu? E quando o profeta chega a ele e fala, é por isso que Deus te ama, porém você não vai construir, sua mão tem muito sangue, mas um descendente seu constrói isso, que foi Salomão. E Salomão apresenta o templo e Deus o aceita como casa de oração, para a habitação do nome dele. Então, embora você use toda hora esse texto bíblico, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, para argumentar algumas bobagens da sua cabeça, lembre-se que ele não habita, mas aceitou a casa para ser casa de oração ao nome que ele habitaria ali. Hoje, o nome é Jesus para nós. Amém, queridos? Então,
quem se refugia no Senhor vive protegido, mesmo em meio às adversidades. Você precisa se refugiar em Deus, não no dia que aparece a adversidade, mas já estar nele quando ela aparece. Vai ficar muito mais fácil, entendeu? Então, quem se refugia no Senhor vive protegido. Eu não corro para aquele abrigo quando tudo vai mal. Eu vivo naquele abrigo todos os dias, com o meu relacionamento diário no Senhor, o meu relacionamento espiritual. Eu não estou protegido quando eu estou dentro da parede. Dentro da parede, eu estou guardado enquanto oro ao Senhor e invoco o seu nome junto dos meus irmãos. Mas espiritualmente, eu estou blindado por meio da fé que eu deposito nele. Ali eu estou dentro da minha habitação espiritual. Isaías 43, 2 diz: quando você atravessar as águas, olha isso, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, ou não arderão em ti. Ou seja, é a presença da igreja espiritual, perdão, o protegendo. Porque eu não estou em relacionamento com Deus quando eu estou ou vou à igreja por desespero. Eu vivo com Ele e retorno junto com meus irmãos para estarmos dentro daquele ambiente que Ele concede a cada pastor ou placa que Ele manda abrir nessa terra, para ali junto nos reunirmos como corpo de Cristo e sermos limpos, direcionados, lavados, remidos, não é? Pela presença que nos orienta por meio do verbo, a sua palavra. Crentes fiéis também enfrentam lutas, enfermidades e perdas. A promessa de Deus não é ausência de prova. Olha que interessante isso. A promessa de Deus não é ausência de prova, mas presença garantida de livramento eterno. Glória a Deus. Deus não disse que nós não passaríamos por dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu, o teu Senhor, venci o mundo. Se você crê, você também vence. Ele está dizendo, eu venci o mundo. Ele nos mostrou o caminho de como vencer as adversidades, aflições desse mundo. Ele venceu, triunfando sobre Satanás, demônios, principados e potestades. Assentou-se à direita de Deus Pai na região celestial, de onde governa todas as coisas. Então Ele nos deu essa trajetória, nos prometeu: agora eu estou junto do Pai intercedendo por vocês. Se você crê, tu também vence. Por quê? Eu já dei os primeiros passos. É só seguir os passos de Jesus que você vai vencer, porque Ele está conosco. Isaías 43 está dizendo: estarei com você quando você atravessar as águas. Quando atravessar os rios, eles não vão te encobrir, você não vai morrer afogado. Quando andar através do fogo, Ele é o fogo. Ele é o fogo. Isso não vai arder em você, não vai te queimar, não vai te destruir. Crentes fiéis também enfrentam lutas, enfermidades e perdas. Então a promessa de Deus não é ausência da prova, mas presença garantida para estar contigo. Andar contigo no meio da sua adversidade. Consegue entender isso? Permaneça firme. O esconderijo de Deus não é um lugar de fuga da realidade, mas um lugar de força para enfrentar a realidade com fé. Olha que coisa linda que Deus nos deu nessa noite. Permaneça firme, Deus está dizendo. Você que está passando por dificuldades, adversidades, sendo confrontado, você acha que eu não estou? Claro que eu estou. Porém, a instrução para nós é: permaneça firme, inabalável, como o Salmo 125 diz: aqueles que estão no Senhor são como uma rocha inabaláveis. Entendeu? Então vamos permanecer firmes. O esconderijo de Deus não é um lugar de fuga da realidade. Eu não corro para Deus para fugir do problema. Você precisa parar de correr para Deus, pensando que agora então eu estou legal e depois esqueço um pouco do problema
espera se sentir bem. Olha o que Deus está falando. Aí você está com um problema. Aí você corre para dentro da igreja, esperando se sentir bem e um alívio do problema que você teve no dia a dia. Chega lá, você pega uma palavra que te confronta. Aí você fica ofendido. Porque, nossa, a gente vem para ser, não é, aliviado, consolado, né, amado, acolhido. Entendeu? Embora a igreja vai fazer tudo isso por você, talvez você está tendo a igreja por uma ótica errada. Então aprenda com isso. O esconderijo de Deus não é um lugar de fuga da realidade, mas um lugar de força para enfrentar a realidade com fé. Então eu vou para dentro da igreja com um problema, não para questionar mensagem, pastor, entendeu? Eu vou para me fortalecer diante da diversidade que se formou e está me confrontando. E busco naquele lugar de refúgio, entendeu? Tentar entender com Deus aonde eu estou errado, por que está acontecendo, é uma permissão ou erros que me levaram lá, porque é como o Jorge falou, Jorge. Hoje as pessoas vão na igreja e todo mundo tem culpa, ela não tem. Entendeu? Todo mundo é culpado, todo mundo. O pastor prega mal, a mensagem é ruim, ninguém me cumprimentou, ninguém deu uma paz, ninguém me abraçou, ninguém olhou para mim quando eu entrei, não me senti acolhida, amada. Ô filho! Igreja não é lugar de bajulação. Igreja é lugar de salvação. Você não está fazendo um favor em igreja, é privilégio você conseguir entrar lá. A igreja não precisa de você, mas você precisa dela. Deus não precisa de você ou de mim, mas Ele conta conosco. Precisar não. Se eu não continuar fazendo o que Ele me deu para fazer, Ele levanta outro. Nada para com Deus. Entendeu? Você precisa entender que você tem um Pai celestial responsável. Entendeu? Ele não vai mimar você. Consegue entender? Ele vai amar. Já enviou o nosso irmão mais velho, o primogênito de muitos, a saber, o nosso Senhor e Salvador, Jesus, para resolver um problema que nós não tínhamos condição de resolver. Ele desceu, resolveu para nós, está nos aguardando para uma eternidade de estarmos com Ele, mas o Pai não vai ficar nos apagando em erros. A Bíblia diz que Ele disciplina quem Ele ama. O que é disciplinar? É corrigir, é exortar, ou seja, encorajar, entendeu? É dar aquele puxão de orelha, é deixar de castigo, entendeu? É resistir a você e ao seu desejo por um momento, para que você possa compreender que você está errado. Senão você cresce igual um menino mimado na presença de um Deus que não tem filhos mimados. Então acorda. A promessa de Deus não é ausência de prova. O esconderijo de Deus não é um lugar de fuga. Então eu não corro para dentro da igreja para fugir do meu problema. Não, eu corro para dentro da igreja para me fortalecer e buscar direção para confrontar aquilo que tenta me destruir, aquilo que está tentando me roubar, aquilo que está tentando me matar. Aí você vai para a igreja, todo dodóizinho, esperando que alguém fique trocando os seus band-aids. Igreja não é lugar de trocar band-aid, igreja é lugar de curar ferida. Aleluia. Então, às vezes, para curar uma ferida, é uma ela. Vai ter que arrancar a casca, filho. Está com pus, está infeccionado, vai ter que tomar injeção. Você já viu? Você já entrou no consultório médico, dizendo para o médico o que ele vai ter que dar para você tomar? Não. Você entra lá e fala, doutor, eu estou com isso. E o que o doutor falar, você segue a risca. A igreja é a mesma coisa. Você entra lá, não é? Desesperançada, arrebentada, entendeu? Porém, presunçoso, arrogante, e querendo ensinar o pastor o que ele deve dizer para você. Não, ele para com isso aí, deixa de ser tolo e insensato. A Bíblia diz, quando entrarmos na casa do Senhor, sejamos tardios, fala, ó, quietinho. Você foi lá só para ouvir. Você não foi lá para falar. Você não foi lá para questionar. Você foi lá para ouvir. E se você entrar com humildade, quem sabe Deus se agrada da sua humildade e responde à sua necessidade. Consegue entender isso? Diga graças a Deus aonde você se vê aí. Sadraque, Mesaque e Abidnego, em Daniel 3,25, foram lançados na fornalha, mas Deus entrou com eles. O fogo não os consumiu, porque estavam escondidos da onde? No Senhor. Consegue entender? Aí o rei fala, peraí, nós não lançamos 3 caras ali,
Sim, mas eu estou vendo um. E esse arde como chama. Aí você consegue perceber quando João fala para Jesus: tu vens a mim, eu é que careço de ser batizado com esse batismo que você tem, o fogo. Porque é Jesus que sela o homem com fogo. É Jesus de Nazaré. Ele tem esse batismo. Porque ele é o fogo consumidor glorioso. Quando olham para a fornalha, é fogo? O fogo me pertence. Entendeu? Então, aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam igual à visão de Moisés. Entendeu? A sarça não se consumia com o fogo, ou seja, o fogo não danificava aquela sarça. Por quê? Jesus estava lá. Quando foi lançado Sadraque e Mesaque, estava igual a sarça. O fogo pegava nele, mas não destruía. Por quê? Era o fogo de Jesus que entrou naquele fogo e acabou. Não será queimado. Cumprindo o que está em Isaías 43:2, não se queimará quando atravessar o fogo. Lançaram e falou: eu sou o fogo. Entendeu? Nem a chama vai arder em você. Aí está lá os caras no meio do fogo. Você veja que loucura. Aí mandam tirar ele. Quando lançam aqueles que o lançaram, meu Deus do céu, torrou tudo. Consegue entender isso no nome de Jesus? Nesta noite, digam graças a Deus aí na sua casa, para que a sua voz ecoe na presença do Senhor dentro do seu lar. Consegue entender isso? Diga: glórias a Deus nesta minha casa. Você está entendendo? Declare isso na sua casa. Isso deixa o inimigo da sua alma saber que essa casa pertence ao Senhor. Se você ainda tem pais que não se converteram, não tem problema, você é a luz e o sal no meio deles. Consegue entender? Por amor de ti, Deus está abençoando o seu papai, mesmo não conhecendo, sua mamãe, irmãos, mas por amor a você, Ele está poupando o seu lar. Eles precisam reconhecer de livre e espontânea vontade, para que possam ser salvos como você. Porém, no tocante às bênçãos desta terra e provisões de Deus, não, Ele abençoa por sua fidelidade. O amor de Cristo alcança seu pai, sua mãe, irmãos e todo o seu lar. Por quê? Por causa de você. Isso está expressado quando Abraão pergunta: se o senhor encontrar 10 em Sodoma e Gomorra, o senhor poupa? Ele disse: se eu achar lá 10 pessoas fiéis a mim. Ele não falou que pouparia as pessoas. Ele disse: eu pouparei o lugar por amor dessas pessoas. Então Deus estava disposto a continuar sentindo o mau cheiro que chegava no céu, por amar 10 pessoas, se lá existisse. Consegue entender o quanto Deus é maravilhoso? Então, você que está aí, e você é o primeiro da sua casa, eu sei porque eu fui um dia, não é? Mas graças a Deus a minha família não era tão problemática, era bem equilibrada até. Consegue entender? Porém, eu fui o primeiro, né? Então tinha aquelas piadas: vai dar o dinheiro para o pastor, picobô, cafanate, tudo aquilo. E eu só dizia assim: olha, um dia todos vocês vão dar dinheiro para o pastor também. Até o dia que esse dia chegou. Entendeu, amigo? Eu mesmo recebo oferta de irmão, dízimo do outro. Você entendeu, querido? E o evangelho chegou e alcançou os meus. Entendeu? Eu tive que suportar, não posso dizer dores, que se eu falar isso, talvez estarei errando, não pecando, né? A coisa não foi dores, mas aquela coisa, né? Que tem. Talvez você está sendo muito mais confrontado do que eu na sua casa, né? Talvez está cumprindo em você o que Jesus disse, não é? Seu pai virou urso, sua mãe não aceita, irmãos, porque você virou um crente. Não, querido, continue na sua jornada, com humildade, não vá para o confronto com eles, continue orando por eles, porque é uma decisão que cabe a cada um deles, não é? Na expectativa de que eles, antes de fechar os olhos nessa terra, reconheçam aquilo que os seus olhos enxergou. É igual aquele rapaz que diz na Bíblia, e ele dizendo a Jesus: deixa eu enterrar meus pais e vou. Ele disse: não, deixa os mortos enterrarem aquele morto. Quer dizer, já havia um cadáver. E Jesus está falando que aqueles que iam enterrar ele também estavam mortos espiritualmente. Mas ele conseguiu enxergar o Evangelho. O entendimento dele foi aberto para a verdade de Cristo. Então o Senhor falou: vem você. Se você conseguiu ver, a salvação chegou até você, não pare. Não pare, não desiste, continua. Por quê? Os demais é uma questão de decisão
E essa decisão não está na minha mão e não na sua. Eu sei que a gente se desespera, querendo que as pessoas, cara, você tem que virar crente, vai para, e eles não querem. Aí você tem que ir para onde? Eu vou para a intercessão. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia do meu irmão. Levanta pessoas para falar do teu evangelho para ele. Porque às vezes a gente vai falar e não está ouvindo mais. Aí vira uma discussão. Não, sai de cena. Não pregue mais. Se isso está acontecendo, não pregue mais para o seu parente. Sai de cena. Vai para o âmbito espiritual. Entra na intercessão e fala: Senhor, Espírito Santo, primeiro tira a cegueira, porque o inimigo está cegando o entendimento dele, para ele não compreender o evangelho. Pronto. Entendeu? E pede ao Espírito Santo, levanta pessoas que falem com ele. E você vai ver. Daqui a pouco ele vai dizer: olha, pareceu mais um doido com você falando de Jesus para mim. Opa, Espírito Santo, obrigado. Já começou. Entendeu? E aí você não vai. Sua continuação, glória a Deus. Entendeu? E daqui a pouquinho, entendeu? Você vai ver. Você não vai acreditar o quê? Eu me converti. Fui na igreja lá, rapaz, achei um homem que falava tudo da minha vida. Eu fiquei impactado. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. Olha que maravilha. Então vamos ter sabedoria com Deus? Amém? A Bíblia diz que o Evangelho é por força e violência. Então não adianta você querer empurrar Jesus na goela das pessoas. Consegue entender? Cada um tem o seu tempo e o seu time. Entende? Então você que já conheceu, não se desespere por aqueles que não frequentam o culto com você. Né? Eu sei porque muitas vezes eu converso com esposas, né? Namoradas de pessoas, né? Ah, mas o meu namorado bebe, ele vai assim, assado, entendeu? E tal, mas eu, não, filho, continue intercedendo. Se ele, a Bíblia diz que se o seu companheiro, não sendo do Senhor, mas não te impede de adorá-lo e estar com ele, continue com ele. Continue orando. Porque a salvação, ela é totalmente assim, de cada um. Entendeu? Eu não vou salvar meus filhos. Por Deus ter me dado a graça e por sua misericórdia ter me selecionado para a vocação do ministério pastoral, da palavra, e o Espírito Santo ter repartido dons sobre a minha vida, isso não garante o serviço que eu exerço ao Senhor, não é? Por convocação. Isso não garante que meus filhos serão salvos, porque eu sou um pastor de Jesus Cristo na terra. Não. Se eles não tiverem as suas vidas no altar, reconhecendo Jesus por eles mesmos, não há nada que eu possa fazer, porque salvação é totalmente individual. Nesse momento, nessa hora, diante do Senhor, cada um de nós se torna único. Eu não sou pai de ninguém, e nos tornamos irmãos de um único Pai, não é? Que é o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Nos dias de adversidade, a direção para onde você corre define o que encontrará. Estou terminando, mas escute isso. Nos dias de adversidade, a direção para onde você corre define o que encontrará. Há um lugar inatingível, onde o mal pode até cercar, mas não pode dominar. Esse lugar é a presença de Deus. Levantou o mal, é a bagaceira toda. Ô meu irmão, corre para a presença de Deus. Corre para dentro da tua igreja no culto. Liga para o teu pastor. Liga para aquele teu irmão. A Bíblia diz para nós compartilharmos nossas necessidades é com os santos. Mas de repente você está compartilhando a sua necessidade com os ímpios e pecadores. Não é essa a instrução. É com os santos. Aí você pode falar, mas não tem ninguém santo. Bom, a Bíblia diz que é santo. Entendeu? Se você não é, eu respeito. Se ela diz que eu sou, eu me assumi. Eu sou um santo porque o sangue de Jesus me purifica diante dos olhos do Pai de todo o meu pecado. E quando ele olha para mim, ele não vê meus agravos, ele vê alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro em mim. Então eu me tornei santo aí. Consegue entender? E ela diz o quê? Compartilhe com o santo suas aflições. Mas aí às vezes, por que você não compartilha? Vergonha de dizer o que você está passando? Orgulho de pedir ajuda? É isso que está te impedindo? E é isso que Deus então te rejeita, porque ele diz que ele se inclina para ouvir o humilde. E os orgulhosos? Então ele resiste. Não é que ele rejeita, mas ele resiste. Assim não. Porque, irmãos, aprenda uma coisa, quem precisa vir por baixo. Entendeu? Quem precisa não vem por cima. Quem precisa vem humilde, vem por baixo.
Consegue entender isso? Então, há um lugar inatingível para mim e para você nessa noite, onde o mal pode até nos cercar. Como diz, o diabo está ao derredor, rugindo em que possa ser tragado. Entendeu? Se nós vigiarmos e resistir, ele vai fugir de nós. Mas você tem que o quê? Vigiar e resistir. Quem resiste, pastor Jorge? Ah, é Jesus. Miguel, não, é você que vai ser tocado, entendeu? Por esse infortúnio, muitas das vezes nós vamos sentir, entendeu? A operação do mal tentando nos destruir, a inveja de outros, não é assim? Palavras ao contrário, desejos que nós nos arrebentemos, não é? Por raiva de vai saber lá o quê. Consegue entender? Então a gente sente aquela atmosfera pesada. Então, o inimigo pega essas legalidades, aproveitando bocas raivosas, e começa a liberar sentenças contra a nossa vida por meio de corações raivosos. Então a gente sente aqueles ataques. Consegue entender? É o que está dizendo aqui. Somos cercados por esse mal, mas não pode dominar. Ou seja, eu estou no meu refúgio, que é o Senhor. Eu sinto a batalha, mas se eu permanecer firme, a vitória será me concedida.